Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 2 de julho de 2026, são 7 horas e 6 minutos. Estamos começando mais um dia, graças a Deus. E nessa manhã eu quero trazer um texto para a nossa reflexão, que está em Isaías 41, versículo 10. E o texto diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha mão direita de justiça. Esse texto ele fala sobre a confiança em Deus na adversidade, né? Então, você que está me acompanhando, eu não sei qual é a batalha que você está travando, eu não sei qual é a adversidade da tua vida, mas eu sei que a confiança em Deus faz com que a vitória seja certa. E nessa manhã eu quero mandar um abraço para meus amigos, os parentes próximos, que estão sempre aqui conosco. Deus abençoe vocês. E onde você estiver, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesse momento agora você direciona a tua fé a Deus. Se desliga por um momento e direciona a tua fé a Deus. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo descanso da noite. Obrigado pela sua misericórdia, que é eterna. É a causa de nós não sermos consumidos e ela renova-se a cada manhã, trazendo alegria e esperança. Obrigado, ó Deus, pela proteção, pela paz, pela direção. E em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloca a todos como criatura nas mãos do Criador. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de divisão, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio, de inveja. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar e nos alicerçar e nos direcionar. E se tem, ó Deus, alguma causa financeira, ó Pai, emperrada na vida de alguém, ó Deus, seja desamarrada agora, ó Pai, seja desfeito o laço em nome de Jesus, ó Pai. Abre as portas, ó Deus. Esta é a oração do teu servo para este dia. Amém. E graças a Deus. Olha para mim. Então, o texto que nós lemos em Isaías 10 fala sobre a confiança em Deus na adversidade. Então, você até pode imaginar por um momento, estamos aqui em Santa Catarina, Itajaí, e moramos no litoral e de vez em quando chegam algumas tempestades. Então imagina você por um momento enfrentando uma tempestade inesperada. Inesperada, você não estava preparado para aquilo. Às vezes você sai e não leva o guarda-chuva e aquela coisa toda, e vem, você está na rua e... Então é naquele momento que você vê o céu escurecendo, os trovões rompendo os céus, e você se sente completamente sozinho, vulnerável e sem esperança. Agora pense alguém que mesmo diante dessa tempestade mantenha calma, mantenha a fé, mantenha a esperança firme, sabendo que é uma mão forte que sustenta e protege. Essa é a confiança em Deus. Essa é a confiança que Deus nos oferece em meio às tempestades da vida, em meio às adversidades. E eu digo para você que não importa qual seja o momento em que enfrentamos, mas nesse texto que nós lemos, Deus nos chama a confiar nele, porque ele é a nossa fortaleza e nosso socorro.
Então é por isso que hoje nós vamos explorar esse tema à luz do profeta Isaías no seu capítulo 41, versículo 10. O livro do profeta Isaías, ele foi escrito aproximadamente entre os anos 740 e 700 a.C. Era uma época de grandes crises para o povo de Israel. E durante esse período eles enfrentaram invasões, exílio, desespero e perda de esperança. E Isaías, como profeta, teve um papel fundamental. Ele levou a mensagem de que Deus não abandonou seu povo. Mesmo nas horas mais sombrias, Deus estava ali. E é exatamente aqui no capítulo 41 que Deus dirige ao povo de Israel. Ele se dirige ao povo de Israel através do profeta Isaías, reafirmando o seu poder e fidelidade. Então, o capítulo 41 de Isaías é uma peça de consolo e encorajamento. E enfatiza que Deus é o Criador e que escolheu Israel e os sustenta até hoje. Israel é uma nação ímpar. Sofreu exílio ao longo da sua história. Na Segunda Guerra Mundial, o alvo dos alemães era exterminar os judeus. Morreram mais de 2 milhões de pessoas. Não tinham lugar para ficar. Em 1948, a ONU deu um lugar no deserto. E eles transformaram em manancial aquele lugar. Então, Deus escolheu Israel e o sustenta até hoje. A nossa confiança em Deus, na adversidade, repousa nos atributos essenciais do caráter de Deus. E esses atributos são a sua soberania, fidelidade, poder e principalmente o amor de Deus para conosco. Então Deus, ele não é apenas um Deus distante, mas é aquele que se revela como nosso refúgio e fortaleza em momentos de grandes dificuldades, de pequenas dificuldades e também quando não há dificuldade. Deus está sempre à nossa volta. E é exatamente aqui que Isaías 41:10 reforça essa segurança, mostrando que Deus sustenta os seus fiéis mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar. Deus está ali. Então, a teologia da confiança em Deus implica numa relação de dependência, de fé e submissão à sua vontade. Então, nós não somos chamados a negar a realidade da adversidade, mas a confiar em Deus em meio a essa adversidade, a essa luta, a essa tempestade. Não é porque nós servimos a Deus que nós estamos livres de problemas, de lutas, de tempestade. Não. Mas Deus está conosco. Então essa confiança não é uma negação do sofrimento, mas é uma afirmação de que Deus é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer crise. Deus é maior. E lembre-se que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Quando nós lemos ali Isaías 46, versículo 1, o texto diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse texto aqui complementa a ideia de Deus como refúgio e socorro em momentos difíceis. Quando nós voltamos para a lei, Deuteronômio 36:6 diz assim: esforçai-vos e coragem, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é contigo. Isso aqui é um incentivo à coragem baseado na presença de Deus. E em Mateus 28:20 diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, durante toda a nossa vida. Então aqui nós temos a promessa de presença contínua de Deus através de Jesus, reforçando a fidelidade
de Deus. Quando nós olhamos para a história, sabe? Eu além de ter licenciatura em História, né? Eu sempre gostei de História, tenho pós-graduação em História Antiga. Um dos temas que me atrai muito são as guerras, né? Até porque eu fui militar por mais de 30 anos, me aposentei na Marinha, né? Foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim. E durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados enfrentaram momentos de extremo medo e perigo. E existem muitos relatos que mostram que soldados cristãos confiaram na presença de Deus, orando e mantendo a esperança. E tem um soldado famoso que, mesmo sob fogo, ele conta que ele lembrava do que Isaías falou no capítulo 41, versículo 10. Outro exemplo é um grande evangelista chamado William Carey, que foi considerado o pai das missões modernas. Ele evangelizou a Índia, mas ele tinha confiança na fidelidade de Deus e na sua missão, mesmo enfrentando dificuldades incomensuráveis, mas ele se manteve firme e levou o evangelho à Índia. Então, diante disso tudo, nós temos algumas lições práticas para a vida cristã. A primeira é confiança na oração. Assim como nós oramos aqui todos os dias pela manhã. Primeiro, engrandecendo a Deus. Segundo, agradecendo a Deus. E terceiro, colocando diante de Deus as nossas dificuldades, nossas deficiências. Então, confiança na oração. Então, em momentos de crise, devemos recorrer a Deus, crendo que Ele nos ouve e nos sustenta. E quando não há crise, devemos recorrer a Deus para agradecer pelo tempo de bonança. Segunda lição prática para a vida cristã é a perseverança na fé. A tempestade, a adversidade é uma oportunidade de fortalecer nossa confiança em Deus. Ou seja, aprendendo a confiar mais na sua fidelidade, porque Deus é fiel conosco. Às vezes nós é que vacilamos. A terceira lição prática para a vida cristã é a dependência diária. Isso significa não confiar em nossas forças, mas reconhecer que tudo vem de Deus. A nossa força, esperança e principalmente o sustento. E a última lição prática para a vida cristã é o testemunho de esperança. Então, nossa confiança em Deus na adversidade é um testemunho vivo para aqueles que ainda não conhecem a esperança verdadeira, mas nós conhecemos e vivemos através dela, da esperança verdadeira. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, continue derramando bênção sobre a sua vida, continue te guardando, em nome de Jesus, graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva,